Salve, igreja? Falei primeiro que você, né? Brincadeiras à parte, né? Porque cada um de nós vai, ao decorrer da vida, vai pegando assim, um jargão, uma maneira de falar, e do Arthur é esse. Feliz sábado, igreja. Mais um feliz sábado a todos os irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa, né? A casa de Deus. E nós vamos estudar a Bíblia e gostaria de convidar os irmãos a baixarem a cabeça. Vamos fazer uma oração antes de a gente abrir, né? Mais uma oração. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças porque estamos na Tua presença neste momento. E pedimos mais uma vez, ó Pai, que derrame sobre cada um de nós o Espírito Santo, que nós possamos falar algo que os irmãos compreendam e que a Tua palavra, Senhor, em nossa vida possa frutificar e que nós possamos florescer e também levar essa mensagem às outras pessoas que ainda não têm conhecimento. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, abramos a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. A nossa leitura vai ser a partir do verso 11. Apocalipse capítulo 19. A gente, na Bíblia, é relatado a volta de Jesus, a vinda de Cristo, de várias maneiras. Várias histórias que são contadas na Bíblia que ilustram a volta de Jesus. A colheita, o trigo e o joio, ali a separação, separando ali os bodes, as ovelhas, os cabritos. Então, tem várias ilustrações que representam a volta de Jesus. E em Apocalipse capítulo 19, ela é relatada no contexto da batalha do Armagedon. O mundo nosso em que a gente vive, ele olha muito para as nações, não é assim? Estados Unidos, Rússia, e fica esperando sempre conflito entre essas nações. E o mundo ainda espera que muitos aguardam que essa batalha seja conflito de nações. Mas a batalha do Armagedon nada mais é, o auge dessa batalha culmina exatamente com a volta de Jesus. A batalha do Armagedon é os reinos deste mundo, armando-se, preparando, mas na verdade eles não vão lutar entre si, mas eles vão ser surpreendidos, como a própria palavra diz, a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá com a volta de Cristo. E aqui em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11, está relatada a volta de Jesus. O título aí, que não está na Bíblia, mas diz, Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vamos começar então a nossa leitura a partir do verso 11 do capítulo 19. Para você compreender melhor, o contexto aí é exatamente um contexto de guerra. É um contexto de batalha. A Bíblia, as histórias da Bíblia, ela pega o contexto cultural, e o profeta, inspirado por Deus, ele tem as visões dele em cima daquilo que ele tem conhecimento, daquilo que ele sabe. É óbvio que se fosse hoje, a gente estaria não falando aqui de cavalo, sim? Estaria talvez falando de aviões, de guerra, tanques de guerra e outras armas mais. Mas aqui nos é apresentada a figura de um cavalo. Vamos começar a partir do verso 11. Vi o céu aberto e eis o quê? Vi o céu aberto e eis um? Só um só? Vamos lá, eu quero a igreja toda participativa. Vi o céu aberto e eis o quê? Um cavalo branco. Vocês lembram que quando Jesus ressuscitou, ascendeu ao céu, ele foi ali entronizado, ele pegou o livro que estava à direita de Deus, ele quebrou o selo, e quando ele quebra o selo, o que sai? Um cavalo? Um cavalo branco. E aquele cavalo branco tinha uma coroa, não é assim? Aquela coroa, lá na língua grega, é a coroa chamada Stéphanos, que é aquela coroa que era dada a uma pessoa que percorria no atletismo e chegava no final, ela ganhava aquela coroa. É uma coroa que significa vitória. E ali, quando você lê, aquele cavalo branco que sai ali ao Jesus quebrar o primeiro selo,
Ao receber aquela coroa, é uma coroa de vitória, e ele sai vencendo e para vencer. É uma vitória que segue o curso da história. Ou seja, quando o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, ele nunca deixa de ser derramado. Às vezes a gente tem essa noção assim, vai vir a chuva serôdia, o Espírito Santo vai ser derramado. Numa porção especial para terminar a obra. Assim como lá no passado, né, ali em Israel, eles olhavam as estações e via um período onde havia uma chuva intensa, chamada temporã, e eles semeavam a semente. Havia um período dessa chuva, era mais intenso. Depois havia um período de estiagem, né, mas a planta continuava crescendo através daquela chuva, né? E se você for olhar pé de manga, agora vai encher de manga, não é assim? Mas onde está a chuva? Aí você olha a planta, porque as raízes dela estão o quê? Buscando água lá dentro da terra. Porque a chuva, ela cai na terra, mas ela não desaparece, ela fica ali. E a planta vai se alimentando dela. E aí, no final, para terminar a obra, é derramada o quê? A chuva serôdia, uma porção especial do Espírito Santo, em que a igreja vai o quê? Pregar o evangelho como nunca antes pregou. Você não quer receber essa chuva também na sua vida? Já imaginou? Você ser um evangelista nos dias finais, nos momentos finais da história, aonde você vai enfrentar com toda a força do céu, e você vai pregar o evangelho com tanta intensidade, que possivelmente você vai ser tido como louco. Eles vão olhar para você e vão tratar você assim como trataram Jesus também, como alguém que é louco. Tá certo? E aí, quando lá no início do evangelho, esse cavalo branco saiu, aqui nós vemos novamente que no final, no término da obra, na volta de Jesus, nós vemos também um cavalo o quê? Um cavalo branco. E olha o que diz o texto: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama o quê? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O contexto é de guerra. O cavaleiro aqui é quem? É Jesus Cristo. Ele julga e peleja o quê? Batalha. Você lembra lá em Daniel capítulo 12, que diz assim: naquele tempo se levantará o quê? Miguel. E haverá tempo de angústia, qual nunca o quê? Qual nunca houve. O contexto bíblico, irmãos, é de uma igreja que está no campo de batalha. É de uma igreja que está batalhando usando a espada, que é o quê? A palavra de Deus. O escudo o quê? Da fé. A igreja está toda equipada com as armas o quê? Dadas por Deus. E nós estamos sim num campo de batalha, tanto é que as portas do inferno não o quê? Prevalecerão contra ela. Toda a maldade, tudo vai ser derrotado em nome de Jesus. E agora olha só, verso 12, os seus olhos, os olhos de quem? Do cavaleiro, são o quê? Como chama de fogo. O fogo, irmão, pode ser purificação ou pode ser também juízo. Por exemplo, a volta de Jesus para muitos vai ser um momento de alegria. Um momento em que você vai ver a sua família novamente, os seus entes queridos que partiram. Um momento de imensa satisfação, de prazer. Mas para o ímpio já não vai ser assim, vai ser um momento de desespero. Eles se esconderão, né? Eles pedirão para as rochas caírem sobre ele e esconder da face o quê? Daquele. E aí lembra para a gente que é a imagem de Adão, né? E Eva se escondendo por causa dos seus o quê? Dos seus pecados. Porque o tempo de graça passou e não houve o quê? Arrependimento. E olha só, a gente pode buscar na palavra em várias passagens, mas vamos para Malaquias, capítulo 3. Deixa aberto aí no capítulo 19 e vai lá em Malaquias, capítulo 3. Capítulo 3, verso 2 e 3. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 2 e 3. Todas os versos aqui de Apocalipse, ele tem a referência no Antigo Testamento para a nossa compreensão. Mas, devido ao tempo, não tem como a gente ler todos, né? Malaquias 3. Mas quem, a partir do verso 2, né? Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Quem poderá suportar o dia do Senhor? O fogo aqui é o quê? É juízo para os ímpios. E olha só, continuando lá no capítulo 19 de Apocalipse. Voltemos para Apocalipse capítulo 19.
capítulo 19, verso 12. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Nós estamos vendo um cavaleiro. Esse cavaleiro é quem? É Jesus. Os seus olhos são o quê? São como chamas de fogo. Porque ele vem o quê? Para julgar esse mundo. Ele não vem mais como o quê? Ele não vem mais como advogado. E a questão de entender por que cavalo e não jumentinho? Né? Porque o cavalo é o animal usado na guerra. Quando o rei chegava em uma cidade montado em um jumentinho, ele estava chegando numa missão de paz. Assim, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, ele estava numa missão de paz. A nação de Israel, o povo de Israel, esperava um líder político, né? Político-militar, que viesse o quê? Com uma espada e enfrentasse a nação romana e libertasse o povo do jugo. Tanto é que, se você observar bem a história, após aquela situação de Jesus entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, ele perdeu o apoio popular, porque eles esperavam que ele viesse montado em um cavalo numa missão de guerra. Mas ele veio para reconciliar o homem com Deus. Ele veio para morrer, para se entregar numa cruz, ele veio para me salvar dos meus pecados. Mas após ele morrer na cruz, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele foi entronizado e ele está à direita de Deus. E Deus falou assim: fica aqui até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aí, quando Jesus foi entronizado, o Espírito Santo foi derramado. Lembra lá do Pentecostes? Quando os discípulos começaram a falar em outros idiomas, pregar para os outros povos, ali se cumpriu o primeiro selo. E aqui nós já estamos, o que? No final da história, quando Jesus está o quê? Saindo do céu com o seu exército, montado em um cavalo branco. E olha só, ele está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o quê? O Verbo de Deus. Qual é o nome dele? É a Palavra de Deus. E aqui não é exatamente a palavra que nós estamos com ela na mão, mas é a própria palavra que sai o quê? Da boca de Deus. E seguiam-no. Agora tem um detalhe interessante sobre esse manto tinto de sangue aqui. Né? Algumas pessoas pensam que é o sangue de Cristo na cruz. Não. Mas esse sangue aqui, ele é o sangue... E nós vamos ver um pouquinho adiante, ele é o sangue porque ele estava o quê? Ele estava numa batalha, numa guerra, e o seu manto o quê? Se manchou com esse sangue dessa guerra, dessa batalha. Verso 14 diz assim: e seguiam-no os exércitos que aonde? No céu, montando os cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, o contexto todo aqui, quando você está lendo, é o quê? É um contexto de batalha, é um contexto de guerra. É meio estranho, né? A gente está acostumado a ver a volta de Jesus de outra forma. Mas quando você vai lá para Daniel, você vai ver, fazer o paralelo em Daniel e Apocalipse, você vai ver que quando isso aqui acontecer, é porque já estaremos vivendo um tempo de angústia. Esse mundo estará mergulhado o quê? Numa confusão total. Né, crise total. Os governantes deste mundo já terão perdido todos seus recursos para conter a crise do mundo. E aí você pega o Apocalipse que diz assim: e o rio Eufrates se seca, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Quando trata do secamento do Eufrates, ele não é esse Eufrates que está lá, não. A gente vai para as mídias sociais, não é assim? E está lá falando: aqui as águas do Eufrates aqui abaixou. Isso não tem nada a ver. Aqui não se trata mais da Babilônia lá do passado. Aqui se trata da Babilônia religiosa. A Babilônia que seduziu, que enganou o mundo, as nações, com o vinho da sua prostituição. E as pessoas acabaram seguindo o quê? Essa Babilônia. Então, quando fala secar o Eufrates aqui, é porque esse poder que hoje governa o mundo, ele perderá o quê? Toda a sua força, toda a sua energia. E aí o que acontece? Nesse tempo ocorre um tempo de angústia qual nunca houve. O povo de Deus, ele agora está o quê? Estará fugindo, o povo de Deus estará sendo perseguido. Mas na hora em que nós estamos ali, naquele momento mais difícil, o que acontece? Se levanta Miguel. Nessa hora mais difícil, a gente vê aquela nuvenzinha, né? Lá longe, e de repente ela vai crescendo mais e mais. É a volta o quê? É a volta de Jesus. E neste vai ser o momento mais glorioso de todos. É quando a gente vê Jesus voltar. E o texto diz assim: e sai da sua boca,
Sai da sua boca o quê? Uma espada afiada para com ela o quê? Ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui há uma compreensão, e hoje, olha só, nós adventistas estamos isolados no entendimento de que quando Jesus vem, todos os ímpios morrem. Nós estamos isolados nessa compreensão, porque as demais movimentos, né, evangelho, demais igrejas, elas ensinam que Jesus vem e ele vai reger essas nações. Isso, exatamente. Haveria um milênio aqui, onde Jesus estaria aqui, né, para converter mais. Irmãos, isso aí tem várias implicações bíblicas, porque não será assim. Bom, primeiro, quando esse cavalo branco surge no céu, Jesus já terminou a intercessão no santuário celestial. Se você for lá para o capítulo 15, verso 8 de Apocalipse, o santuário já se encheu de fumaça, ou seja, ele já terminou a obra que é feita pelo sumo sacerdote. Nenhuma oração mais intercessória poderá ser ouvida, porque terminou ali o que? A porta da graça já se fechou. E o próprio contexto do capítulo 19, você lê, não vai ficar aqui nenhum ímpio. E vamos, por exemplo, para compreender isso um pouco melhor, vamos para Salmo capítulo 2. Voltemos lá em Salmo capítulo 2. Porque todo o Apocalipse, ele é um livro profético, mas ele é citado, cada parte, cada verso, olhando para uma outra parte da Bíblia. Por exemplo, Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2. Nós poderíamos ler aí, né, todo o Salmo capítulo 2, mas vamos ler. Vamos ler o verso 8, o verso 9. Né? Você pode ler em casa todo o capítulo 2, que você vai entender melhor. Aqui está falando, por exemplo, o reino de Davi está sendo ameaçado. Né? Há um perigo aqui. Mas o verso, aí Deus vai falar para ele, não, eu estou tomando conta, eu vou cuidar de tudo e os teus inimigos vão ser derrotados. E quando chega no verso 8 e verso 9, diz assim: pede-me e eu darei as nações por herança e a extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso quê? De oleiro. Não é reger no sentido de ficar governando. Olha, você vem para cá e assim, não. É no sentido de governar e despedaçar, de aniquilar, de acabar com aquilo ali. Destruir completamente. E se nós formos para Apocalipse capítulo 2, lá em Apocalipse ainda, Apocalipse capítulo 2, verso 26, Apocalipse capítulo 2, verso 26, diz assim: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem o quê? Objetos de barro. E se você for ler também Isaías capítulo 11, verso 4, e tem todas as outras passagens na Bíblia, deixa claro que a vinda de Cristo, ela aniquila, ela elimina com o ímpio, ela acaba com o mal. O mal não fica nessa terra. Continuando o capítulo, voltemos agora para o capítulo 19 novamente, para a gente terminar a nossa leitura. Diz ainda no verso 15, né, saía da sua boca uma espada afiada. Vamos ler Isaías 11, verso 4? Isaías capítulo 11, verso 4. Voltemos para Isaías capítulo 11, versículo 4. Isaías 11, 4. Diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios fará o quê? Matará o perverso. Na vinda de Cristo, todo o mal, todo aquele que não se arrependeu, não abandonou as suas obras, não aceitaram Jesus Cristo, eles perecerão, eles morrerão. Não haverá uma segunda oportunidade. Isso aí é uma história que Satanás tenta implantar para levar as pessoas à perdição. Por isso, lá em Hebreus, quando você lê no livro de Hebreus, você vai ver que Jesus está no santuário celestial, e o texto em Hebreus diz claramente: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o quê?
o vosso coração. Porque Jesus, quando deixar o santuário celestial, capítulo 15, verso 8 de Apocalipse, o santuário vai se encher de fumaça, ele tira as vestes sacerdotais, aí as pragas começam a cair sobre a terra. É por isso que o povo de Deus vai sofrer muito nesse tempo. Não é porque o Espírito Santo saiu de você e de mim, não é isso, esquece isso. O Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo deixa de agir no coração do homem que não quis aceitar. Deus simplesmente respeita a decisão dele. Você está entendendo? Deus lutando com o faraó, 10 pragas caindo sobre o Egito, cada uma delas dizendo, os seus deuses são falsos. Não há Deus aqui no Egito que possa livrar, mas ele não aceita, ele não se arrepende. Então Deus disse, agora basta. É assim. E a história também vai terminar assim. Um mundo que dia após dia rejeita Deus. Líderes mundiais que nós pensamos, né, são homens inteligentes colocados ali por Deus, assim como Nabucodonosor do passado, para o quê? Para levar o benefício para o povo, para levar a verdade para o povo. Mas eles se sentam ali como se fossem o quê? Donos do planeta, não é assim? E aí Deus vai dando oportunidade sobre oportunidade, mas eles rejeitam. E aí sabe o que é que Deus faz? Deus aceita, Deus respeita a sua decisão. Mas ele diz, só que tem um problema aqui, né? Quando o Espírito de Deus se retira do coração do homem, ele fica totalmente à mercê de si próprio. Você já imaginou o que é um ser humano sem a ação do Espírito Santo na vida dele? É um ser humano fora de controle. É por isso que fala, tempo de angústia qual nunca houve. E nós vamos viver à luz de um Deus vivo. Isso é bom. A gente tem que parar com essa ideia. A gente pega tempo de angústia. Ai, a gente vai estar sofrendo. Ai, irmãos, está sofrendo, mas está com Jesus. Não é aquele sofrimento de abandono, não. É sofrimento agora porque o ímpio, ele está o quê? Ele está totalmente sem a rédea, sem o controle, e ele parte para cima de você. Mas a Bíblia é clara em dizer que nesse tempo se levantará Miguel. Quando parece que está tudo ali, né, perdido, quem surge no céu? Jesus. E a Bíblia o descreve numa linguagem de guerra justamente por isso, porque é uma batalha. E já imaginou? Vocês já assistiram filme de guerra, né? Assim, de batalha? Aquele exército agora está ali, um grupinho ali amuado no canto, e parece que vai perder, de repente vem o batalhão lá, e você soa o som da trombeta, não é assim? Às vezes você ouve aquele som e agora está vindo, ele está chegando. E é isso que está acontecendo aqui. É Jesus o quê? Voltando. E a espada que sai da sua boca é a própria o quê? Palavra, que com a própria palavra o ímpio o quê? Perece. Não vai haver luta, irmãos. Esquece isso. Armas nucleares, esquece isso. Ah, tem países solta. É assim o tempo inteiro. Essa semana a Rússia, né, fez um teste lá, mas a Belarus, aí a Polônia já está com medo, já parou de ser lá, um entra para o outro, e aí fica essa conversa, e todo mundo falando, vai ter uma batalha. Não, a batalha do Armagedon é o que? É a volta de Jesus. E o texto diz assim, olha só, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus todo. Quem é esse que pisa o lagar pessoalmente? É quem? É Jesus Cristo. Olha o que diz Isaías. O que é pisar o lagar? Vocês sabem o que é pisar o lagar? O lagar era onde se fazia fazia o vinho, o suco, né, da uva era extraído e ele depois virava vinho. E aí você ficava ali pisando, né, assim? Pisando naquele tanque ali, espirrando para tudo quanto é lado. E quando vai espirrando, vai o quê? Vai sujando, né? Vai sujando as vestes. Cristo vem para pisar o lagar. As uvas são espremidas, são esmagadas. Símbolo dos ímpios que rejeitam o quê? Rejeitam a Deus. Essa linguagem aqui foi tirada lá do Antigo Testamento. Vamos para Isaías, capítulo 63. Isaías, volta lá comigo. Isaías, capítulo 63. Todas as palavras aqui, irmãos, ela tem referência no Antigo Testamento, tá? Apocalipse inteiro, ele está no Antigo. Põe lá para a gente na tela, por favor. Isaías, capítulo 63. A partir do verso 1. A gente vai ler os primeiros versos. Quem é este que vem de Edom, de Boza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Está fazendo uma pergunta, né? Quem é este que vem de Edom? Edom era inimigo de quem? Era inimigo do povo de Deus. Mas quem é esse que está vindo de lá, marchando, não é certo? E olha o que diz o texto. Sou eu que falo em justiça, poderoso para quem? Para salvar. Está falando de Jesus, é aquele que está batalhando por nós. Pode continuar.
Por que está vermelho o traje e as suas vestes como as daqueles que pisam uvas no lagar? Por que está vermelho os trajes? Pode continuar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou. O traje o quê? Todo. É Deus quem batalha as nossas batalhas. É Jesus quem peleja por nós. Às vezes a gente passa por momentos tribulados na vida, não é assim? Passa por momentos de provação, de dificuldade, e você está pensando que você está lutando. Você está orando. Você tem que fazer a sua parte. Num mundo onde temos tantos vídeos em internet, mídia, é momento de estudarmos a Bíblia, é momento de pegarmos mais a Bíblia. As explicações são boas, elas ajudam bastante, mas você precisa ter a sua parte com Deus, sua comunhão com Deus no estudo da Bíblia. Tá certo? Você precisa alimentar-se dessa palavra. E olha só o que diz o verso 16. Você pode continuar lendo, tá? Depois do 4, 5, você vai ver como é que é interessante isso aqui. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito, Rei dos Reis e o quê? Senhor dos Senhores. Se você olhar um pouquinho antes, fala que ele tem na cabeça o quê? Muitas diademas. Olha só, essa linguagem aqui, junto com aquela, é o seguinte, esses muitos diademas, porque quando um rei ele conquistava um outro reino, ele pegava a coroa desse outro rei e colocava onde? Na cabeça. E aí ele conquistava mais um rei e colocava onde? Na cabeça. Por isso que tem muitas diademas, a linguagem é extraída desse contexto. Jesus é um rei que já conquistou todos os reinos deste mundo. O reino de Satanás está totalmente aniquilado. A promessa do sonho de Nabucodonosor, da estátua toda despedaçada, uma pedra que sai da montanha sem auxílio de mãos e atinge a estátua, é exatamente o cumprimento que está aqui em Apocalipse capítulo 19. Ou seja, Jesus está voltando. E esse nome, Rei dos Reis, escrito sobre a coxa, não é tatuado, não tem uma tatuagem, Jesus não tem isso. Tá certo? É sobre, não é colado, é sobre. Aqui, e tem esse nome, Rei dos Reis e o quê? Senhor dos Senhores. E agora a gente já caminha para o final. Diz assim, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz. E aqui eu poderia até fazer uma pergunta, mas eu tenho medo da resposta. Falando assim, olha só, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Você gostaria de participar desta ceia aqui? Não responda. Mas se você ver a continuidade, você vai dizer não. Porque tem duas ceias. Tem a ceia das bodas do Cordeiro, não tem? É aquela em que cumpre-se a promessa de que Jesus foi preparar lugar, agora ele vem buscar para nos levar para onde? Para a casa do Pai, para ali nós cearmos. Só que esta ceia aqui é a ceia de quem? Olha só. Então vi, vamos ler o verso 17. De novo para vocês, ó. Então vi um anjo posto em pé no sol. Vamos acompanhar agora, concentra. E clamou em grande voz, falando a todas o quê? Todas as aves que voam pelo meio do céu. Todas as aves que voam pelo meio do céu. Cenário de guerra. Cenário de guerra. Campo o quê? De batalha. Não tem ninguém para enterrar quem? Não tem ninguém para enterrar os mortos. Jesus já pisou o lagar. Jesus já venceu. O mal foi o quê? Foi aniquilado. Agora ele chama quem? Chama as aves para a grande ceia de Deus. Para o quê? Verso 18. Para que comais o quê? Carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros. Carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. A terra estará o quê? Uma carnificina só. Isso parece triste, não parece? Mas isso será a justiça de Deus. E você vai entender uma coisa, a gente talvez não compreende, porque nós vivemos num país ocidental, num país livre, mas cenas de guerra são comuns até hoje, em muitos lugares. E pessoas vivem essas cenas, e para elas, quando um inimigo é derrotado, é um momento de satisfação, não pelo prazer de ver alguém ele perecer ou etc. e tal, mas por você ter livrado um povo de toda uma aflição pela qual eles viviam. E isso aqui talvez seja exatamente quando a gente lê lá no início, no verso 12, fala assim, tem olhos de chama de fogo, há muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo.
essa talvez, se você ler todo o contexto, mais um nome, porque o nome representa o quê? Representa o caráter. Nome na Bíblia representa o quê? Caráter. Por que fala Miguel? Vocês adventistas dizem que Jesus é menor do que Deus. Não, maneira nenhuma. Nós falamos que Jesus é Miguel porque ninguém, justamente o contrário, porque ninguém é como Deus. Esses dias teve alguém lá em casa, visitou lá para entregar aquele flotinho, já sabe quem é, dizendo que Jesus é um Deus. Espera lá, Jesus não é Apolo, Jesus não é nada disso. Jesus não é Poseidon, isso aí é um Deus. Jesus é Deus. Não vamos diminuir nosso Senhor Jesus, não. Aquele que está sentado no trono e aquele que está sentado à direita, e ao Cordeiro, seja que toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Foi assim que Tomé disse, né? Senhor meu e o quê? E Deus meu. Agora ficam fazendo reunião aí para diminuir o meu querido Jesus. Quando diz que ele é Miguel, não está dizendo que ele é um anjo exatamente, mas está dizendo que ninguém é como ele. Porque é exatamente o que Satanás quer. Sabe o que diz o texto de Apocalipse? A besta que era, não é e está para emergir. Não é assim? Olha só como é que é. Nós estamos no período de não é. Por quê? Porque nós podemos pregar o evangelho, nós não estamos sendo, aparentemente não estamos sendo perseguidos, então o período de não é. Agora, Jesus é aquele que era, que é e o quê? Que há de vir. Você está vendo que na hora que a besta emerge do abismo, quem vem? Jesus, para derrotá-la. A gente fica com medo, né? Assim, decreto dominical, isso. Para que ter medo, irmão? Prega o evangelho. Que venha logo. Que aconteça logo, porque o quê? Na hora que ela emergir, Jesus o quê? Vem, acaba com ela, massaga a cabeça dela. É assim que faz. É assim que diz a palavra de Deus. Uma de suas cabeças foi ferido de golpe, ela ressuscita, e aí Jesus vai lá, então agora, e pá, acaba com isso de uma vez, porque a volta de Jesus vai o quê? Vai aniquilar o mal, vai acabar com o mal. E aí diz assim, verso 19, para a gente terminar. Bom, eu creio que você não vai querer participar dessa ceia aqui, né? Ninguém queria, né? Outro dia o irmão falou isso, e alguns queriam, mas depois ele explicou. Tá? Essa aqui não é a boa. E vi a besta, os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Eles congregaram, né? A gente não sabe, não é bem assim que eles vão estar lá reunidos, mas quando Jesus voltar, todas essas forças do mal serão o quê? Aniquiladas. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o quê? O falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Se você for continuar lendo agora, você vai ver o capítulo 20, a gente não vai entrar aqui, mas é exatamente o período em que Satanás fica sozinho nessa terra aqui durante o milênio. A volta de Jesus, os salvos vão para onde? Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, é assim que diz. Vão para onde? Para o céu. A terra fica o quê? Só mortos, tem aí, por isso que vem as aves e comem, não é assim? Satanás fica o quê? Sozinho. Porque lá no passado, lá em Israel, não é assim? No santuário, um bode era levado solto no deserto e ali ficava até morrer, porque Satanás também vai morrer. A ideia de que existe um inferno que vai ficar queimando para frente não é bíblica. Toda a história do Apocalipse ali é tirada lá do Antigo Testamento. Quando fala assim, pelos séculos dos séculos, não quer dizer que vai falar queimando pelos séculos dos séculos, não. Porque as cidades ímpias que foram destruídas lá no Antigo Testamento, elas não estão queimando pelos séculos dos séculos, não. Babilônia foi destruída, isso você não vê mais nada. Você só vê lá um monturo de pedra. Não existe mais. Sodoma e Gomorra foi destruída, mas diz que o fogo dela queima até hoje. Sua fumaça sobe até hoje. Você está vendo a fumaça de Sodoma e Gomorra? Não está. É a linguagem, é a forma de dizer. Nós não falamos assim, esse cara já fez isso aqui mais de 1000 vezes, não é assim? A gente não usa isso nessas expressões em português. É porque às vezes fez 3, 4 vezes, mas já está tão cansado aqui, se fala mais de 1000 vezes. Então tem muitas expressões idiomáticas na Bíblia que nós temos que ter cuidado com elas. Pelos séculos, porque é algo definitivo, é para sempre. Acabou Babilônia, não tem mais. E aí eis que cria novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? Justiça. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que coisa maravilhosa, já não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Qual família não tem passado por um momento de dor?
Pergunta, qual família nessa terra, irmãos? Qual de nós? Recentemente eu recebi a notícia lá em casa, minha esposa está com um nódulo maligno no seio. Esses dias a gente recebeu, está indo no médico, está iniciando aqueles procedimentos ali. Não estou dizendo isso aqui para complementar nada aqui, não. O que eu quero dizer é que toda família está passando. Às vezes é um filho que está na droga, às vezes é um filho que fica vendo esse mundo aí, passa. Não, pai, eu gostei das coisas do mundo. Mas logo, logo, toda essa obra do mal vai ser o quê? Vai ser aniquilada, vai ser exterminada para sempre. Jesus vai voltar. O coração da gente vai estar tão apertado, porque vai vir tanta angústia, tanto sofrimento, mas lá naquele recôndito a gente vai ter Deus, irmãos. Você acha que Elias estava lá, escondido lá, mas tinha Deus com ele. Em cada momento, Jonas estava lá fugindo, mas tinha Deus lá, buscando ele lá no ventre do peixe, assim. Cada coisa que acontece na nossa vida tem Deus com a gente. Lembra daquela poesia muito comum, as pegadas na areia, né? Quando vê só uma pegada, ó, Senhor, só tem uma pegada ali, é porque eu estou te carregando no colo e você não está sabendo. Você não está percebendo isso. Então, em cada momento, Deus está conosco. E nós vamos cantar um louvor, declaração. Eu gosto muito desse hino, porque ele tem uma parte que ele diz que um dia nós vamos estar todos reunidos, né, diante de Jesus. E logo, logo nós estaremos na nova terra, no novo céu, cantando, né, para o Cordeiro, cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Profundo e está
sigo caminhando à sombra do Eterno que me sustém. Naquele dia eu quero estar em pé e face a face contemplar quem és. Quero cantar no coral dos redimidos, quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono do grande Rei. Quero mostrar pro universo inteiro que só há um Deus verdadeiro e que só tu és Senhor. Na calma dessa hora eu venho te adorar, Senhor. Isso vai ser gostoso o dia que nós cantarmos no coral dos redimidos, né? Eu acho que é por isso que a Bíblia diz que vai enxugar dos olhos toda lágrima. Que nós vamos ter a lágrima, talvez, de uma perca, mas vai ter a lágrima da emoção também, que eu acho que não vai ter como se conter, né? A gente não tem nem ideia do que é, assim, um corpo transformado. Nós estamos num corpo de pecado, mas eu digo que se for transformado, é até difícil de descrever. Mas eu acho que Deus vai ajudar a gente aí com as emoções, né? Ele vai controlar o nosso sistema emocional aí. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai, porque embora vivamos em um mundo cheio de pecado, aonde as pessoas, né, a humanidade se corrompeu, muitos se afastaram de Ti, ainda temos aqui a presença do Espírito Santo. A Tua promessa feita lá no passado, ela tem se cumprido em nossa vida, e nós mesmos, ó Pai, sentimos através da nossa vida aqui cotidiana a atuação desse Espírito em nosso coração. Nós somos falhos, somos pecadores, não há nada em nós, ó Pai, de bom, na verdade é essa. Mas a Tua graça, como diz o apóstolo Paulo, a Tua graça nos basta. E a Tua graça e a Tua misericórdia que nos sustém. Querido Pai, nós queremos, como foi cantado nas letras deste hino, estar de pé. Porque estar de pé significa estar aprovado. Estar de pé significa que os nossos pecados foram perdoados, que nós fomos aceitos pela justiça de Cristo e que agora nós estamos salvos para todo sempre. Ainda ficaremos aqui mais algumas horas, mais alguns dias, não sabemos, porque daquela hora ninguém sabe, só Jesus. Mas logo, logo, as nuvens dos céus irão se romper. Este mundo será abalado, essa terra será sacudida. Jesus voltará com poder e grande glória. E nesta hora, Senhor, nós queremos ser levados, nós, nossa família, nossos amigos, para morar e viver eternamente ao lado de Jesus. Porque este, Senhor, é o desejo, é o sonho do nosso coração a cada momento. Por isso nós te suplicamos. Amém. E em nome de Jesus. Amém, Senhor.